a Deus e magnificar ao nome do Senhor Jesus. Isso, obrigado. Dá só um pouquinho de retorno aqui, por gentileza. Meus amados, para nós é um prazer imenso estar com os amados irmãos pela primeira vez aqui nessa igreja. E eu confesso que eu estou alegre, regozijado por estar aqui com os amados irmãos e poder conhecer mais um pastor, mais um ministro da palavra de Deus que está labutando e trilhando o caminho do Senhor para chegarmos até o céu. Como foi dito aqui, eu moro em Aracaju, Sergipe. Nós estamos aqui realizando uma obra e Deus está fazendo coisas lindas. Só para formular, a nossa irmã Márcia, ela não é a minha esposa. A minha esposa está em Aracaju, Sergipe. Eu tenho um filho de 3 meses, que é o Moisés. E esse pessoal que está comigo é uma bênção e um povo que Deus colocou no nosso caminho para estar nos ajudando aqui nessa cidade. Louva a Deus, um bonzinho aqui, baixou aqui. Louva a Deus pela vida do pastor Fabrício, de toda a sua esposa, isso aí. E por todos que estão aqui nesse meio, nosso presente. E eu quero agradecer a Deus por tudo que Deus Ele irá fazer, tá bom? Eu sou um pouco de falar, eu gosto de Bíblia, eu não gosto de me apresentar, nem falar muito. Quem trouxe a Bíblia Sagrada, diga amém. Amém. Livro do 1 Reis, capítulo de número 19, versículo de número 4. Livro do 1 Reis, capítulo de número 19, versículo de número 4. Quero agradecer a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito, por tudo que Ele tem feito em nossa vida e por tudo que Ele está fazendo em nosso meio. E eu quero agradecer a Deus pela vida de todos os irmãos e amigos que estão aqui presentes. Que o nome de Deus seja glorificado em nossa vida, tá bom? 1 Reis, capítulo de número 19, versículo de número 4. Quem trouxe a Bíblia e gosta de Bíblia, fique de pé, por gentileza, e acompanhe comigo essa leitura santa da palavra de Deus. Todos de pé, para a gente acompanhar e reverenciar não a mim, mas a palavra do Senhor Jesus, que vai ser pregada aqui nessa noite. 1 Reis, capítulo de número 19, versículo de número 4. Quem achou, diga amém. Amém. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou debaixo de um zimbro, aleluia, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, está ótimo, viu, querido? O som tá bom, já basta, o Senhor toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Versículo 5 diz assim: e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então o anjo o tocou e disse: levanta-te e come. Então o anjo do Senhor o tocou e disse: levanta-te e come. Versículo de número 6 diz assim: e olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou-se a deitar-se. Versículo de número 7 diz assim: e o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido é o teu caminho. Repita comigo: anjo. Diga pão, diga zimbro, diga comigo: anjo, pão, zimbro, uma botija de água. Vamos lá: anjo, pão, zimbro, uma botija de água. Mais uma vez. Está vendo que vocês não estão acompanhando? Vamos lá: anjo, pão, zimbro. Vamos: pão, anjo, pão. Oh, Jesus. Vamos lá. Primeiro eu falei o quê? Segundo? Terceiro? Quarto? Vamos lá. Bem comigo, irmãos. Eu sei que a Amazonas é terra do fogo. Vamos lá. Anjo, e eu gosto de Bíblia. A gente conhece o crente
Isso, vai, só mais uma para ficar gostoso. Agora sente dando glória ao nome do Senhor Jesus de Nazaré. Queridos, eu gosto de repetir, eu amo pulo, eu amo correr, eu amo pular em pé só, mas sem isso aqui você não chega em lugar nenhum. Sem a palavra de Deus, você pode cuspir fogo. A palavra é que fala, a palavra é que exorta, a palavra que faz a obra da vida do crente. Tem crente que vem para a igreja, não tira esse tudo aqui não, esse daqui por favor. Tem crente que vem para a igreja atrás de correr, rodopiar, atrás de profetada, de mentira, de profecia, mas não lê Bíblia, é preguiçoso, não sabe o que a Bíblia diz, não sabe o que Deus falou, não sabe o que está escrito na Bíblia, não sabe o que Deus disse para Elias. Aí a gente encontra um montão de pessoas por esse Brasil afora, que pessoas que não param para meditar, para ler a palavra de Deus, pessoas que não têm tempo para olhar, observar o pastor, a irmã, o obreiro, tem tempo para ver quando o vizinho sai, que ele chega, mas não tem tempo para meditar, para remeditar, porque a Bíblia não pode ser lida, a Bíblia tem que ser meditada. O problema da nossa geração atual é essa, é que não quer meditar, ela pega a Bíblia, abre e tá bom, agora quer uma profetada. Aí a gente encontra diversas dificuldades nesse Brasil. Quando a gente começa a olhar diante das páginas seletivas da Bíblia Sagrada, a gente começa a entender que Deus ele levantou, Deus falou, Deus ungiu, Deus capacitou, Deus enviou, Deus redarguiu, Deus ele deu direção, Deus ele trouxe para a sua presença homens, mulheres que não tiveram entendimento diante da presença do Senhor. A Bíblia ela possui 1173 capítulos, 31.102 versículos, aonde 40 homens escreveram a Bíblia Sagrada. Em um período de 1.600 anos, pessoas que não tinham espiritualidade, não tinham entendimento, pessoas que não tinham sabedoria, e Deus deu de forma diferenciada. A gente vai encontrar 66 livros diante das páginas seletivas da Bíblia, e a gente começa a entender que Deus ele fez, falou, ele agiu de diversas maneiras na vida de cada um, de maneira diferenciada. Quando eu começo a meditar na Bíblia, que eu me deparo com essa mensagem, é bem verdade que eu já preguei nela. Pregador que disser que não repete mensagem é mentiroso. A gente repete sim, mas a gente não repete no mesmo estado, a gente não vai repetir na mesma igreja, só repete mensagem que não tem coragem de ler Bíblia, só anda repetindo, falando a mesma coisa e não tem tempo para meditar na palavra de Deus. Aí só tem uma mensagem, que é do pão que multiplicou, que é Deus que é o nosso pastor, que é um salmo pobre. Ah, pastor, que é isso? Os salmos de Números 23 é os salmos mais pobres que tem na Bíblia Sagrada. Você fez assim porque você não conhece. Eu vou explicar porque ele é o mais pobre da Bíblia Sagrada. A Bíblia ela tem vários respaldos que a gente começa a entender, que a gente começa a ler, a gente começa a pesquisar e observar. Jesus ele trouxe um avivamento verdadeiro, genuíno para essa terra. A gente começa a entender que diante das páginas seletivas da Bíblia Sagrada a gente vai ver cada história que nos deixa perplexo e atônito pelos que Deus fez na vida do seu povo. Amados, entendam uma coisa: quando eu começo a meditar nessa mensagem, que eu me deparo com a ação de um anjo, que eu me deparo com um pão queimando na brasa, que eu me deparo com um zimbro, que eu me deparo mesmo com uma cumbuca de água, eu começo a entender e começo a pesquisar, e eu preciso entender que pessoas aqui ele tem essas 4 peças na vida e esses 4 elementos para prosseguir na caminhada cristã. Tem pessoas aqui que estão me ouvindo, não está lá fora, porque Deus não fala com quem está lá no vizinho, com quem está no shopping. Deus fala quem está na igreja, e já pensou em desistir, que já pensou em parar, que já pensou em largar tudo. Lá em Sergipe a gente diz chutar o pau na barraca, já pensou em dar uma estacionada, parar, tirar umas férias. Ele não tinha férias. Elias ele estava triste, Elias estava decepcionado. Elias é considerado o profeta do fogo, o profeta da glória, o profeta das manifestações de Deus. Elias é considerado o homem que ora e o fogo desce, o Espírito opera. Mas Elias ele estava triste, ele estava abatido, porque uma mulher com o nome de Jezabel era uma mulher ruim, era uma mulher perversa,
metros de altura, era a estátua do deus Baal, que dizia que era o deus da fertilidade, o Deus que trazia a fertilização para a terra de Israel. E a Bíblia diz, a história de Flávio Joséfo, que ela pregou diante de Jerusalém que todo mundo não poderia sair de casa de noite. Por que ela botou essa ordem? Porque ela trouxe essa ditadura para aquele povo. Ora, ela denominou Baal como o Deus da fertilidade e o Deus da multiplicação. Então ela não poderia passar batida, ela não poderia passar desapercebida. Então Jezabel se juntou com Acabe e ela pregou em toda Jerusalém que todo mundo não poderia sair e os filhos de Deus ficaram presos. Enquanto isso, 850 falsos profetas que trabalhavam para Jezabel, eles traziam pães e colocavam no cesto no pé daquele demônio que estava na porta da cidade de Jerusalém. E quando era de manhã que os filhos de Deus saíam, eles viam aquilo e diziam: realmente Baal é o Deus da fertilidade. Agora olhe para seu irmão e diga: nada fica oculto. Diga: Deus, ele vai te revelar. Olhe para teu irmão e diga: Deus vai te dar revelação. Deixa eu ver quem é que ele gostou e acredita nisso. Então ela trouxe essa ditadura e todos os dias eles faziam isso. Eles saíam de noite e colocavam pães no cesto do pastor, nos pés daquele demônio, numa estátua que eles tinham como Deus da fertilidade. Mas a Bíblia diz, a história, eu gosto muito de caminhar com a Bíblia, a teologia, mas a história diz que dois dos filhos de Israel, eles escaparam de noite e viram aquela cena, eles colocando pães para dizer que Baal era o Deus da fertilidade, era o Deus que trazia a prosperidade para Israel. E Deus levanta o profeta Elias para pregar, para ir de contra Jezabel e contra Acabe. Olha para o Senhor, diga: Deus vai levantar profetas aqui nessa igreja para ter coragem de pregar a palavra, de ir de contra as obras de Jezabel. Deixa eu ver quem tem coragem de Deus aqui. Quem tem coragem de Deus aqui? Queremos entender uma coisa: a Bíblia ela é fiel e verdadeira. Quando a gente começa a olhar diante das páginas seletivas, eu ainda estou na introdução da mensagem, a gente começa a entender que Deus ele levantou o profeta Elias. Elias ele subiu no Monte Carmelo. O Monte Carmelo era um monte de oração, aonde Elias falava com Deus. A Bíblia diz, não é eu, é a Bíblia e a história, que ele desafiou 850 falsos profetas, sendo 400 de Acera e 450 de Baal. E quando Elias sobe no monte, Elias ele disse: podem ir primeiro, podem clamarem, podem fazer primeiro. Por quê? Porque os últimos serão os primeiros. Olhe para você e diga: se você está sendo humilhado, se você está sendo humilhado, é sinal de que Deus vai te exaltar nessa terra. Se você acredita nisso, deixa eu ver quem tem glória a Deus aqui nesse lugar. Deixa eu ver quem tem glória. Então abre a boca. Olhe para sua irmã e para seu irmão que está do seu lado e diga: os últimos serão os primeiros. E eles foram, clamaram, buscaram. A Bíblia diz que eles rasgavam-se, eles pegavam lancetas que tinham pontiagudas de aço e lançavam sobre suas costas. Mas Baal não responde. Baal não trazia nenhum tipo de resposta e nunca foi o Deus da fertilidade. Elias disse: agora chegou a minha vez, vamos fazer diferente. Vocês vão ouvir o meu clamor, eu ouvi vocês, mas antes de eu clamar, eu quero erguer o altar. Eu quero juntar 12 pedras que simbolizam as 12 tribos de Israel. A tribo de Isacar, Zebulon, Naftali, Benjamim, a tribos de Israel. Elias catou 12 pedras, ergueu o altar e ele mandou encharcar o holocausto de água. Ele mandou fazer regos e disse: podem encharcar de água. Quando Elias clamou, a
Bíblia diz que Deus responde com fogo, e Elias saiu vitorioso. Elias, ele matou os profetas de Baal e os profetas de Acera, e a notícia, ela se esparramou por toda a região e chegou nos ouvidos de Jezabel. Jezabel ameaçou Elias. Jezabel, ela tentou perseguir Elias, tentou acabar com o ministério de Elias. A Bíblia diz que Elias ouviu aquela ameaça de Jezabel. Ele sai em direção e sem rumo e sem partida. Ele vê uma caverna e começa a falar. Elias, ele tem os seus pontos na vida. Elias, ele tem a sua psicologia, o seu psique muito atribulado e atônito por ter vencido uma peleja. Agora Elias estava sem saída, Elias estava sem solução. Elias não sabia se ia para um lado e se ia para o outro, estava sem direção de Deus, mas era homem de Deus, profeta, que Deus falava, Deus respondia. Tem gente aqui que está sem direção de Deus, não sabe se vai, não sabe se vem para cá, se fica, está observando, está pensando. Hoje Deus vai dar direção a crente aqui nesse lugar. Hoje Deus vai dar direção a crente aqui nesse lugar. A Bíblia diz que Elias, ele entra dentro de uma caverna e começa a ficar pensativos, começa a ficar melancólico. E Deus olha para Elias e diz: o que fazes aqui? Elias, ele sai. Quando ele vê um pé de zimbro, Elias agora para, cansado da viagem, cansado da missão, cansado de fugir de Jezabel. Ele para no pé do zimbro e começa a dormir. Aí a Bíblia diz que o anjo chega perto de Elias e começa a olhar para Elias. O anjo assou um pão e colocou ao lado de Elias e mandou Elias se acordar. Quando Elias se acordou, Elias viu aquele pão. Aquele pão tem uma representação muito grande. O pão representa a palavra, o pão representa alimento, o pão representa fortificação. O crente melancólico, ele não tem como caminhar. O crente que não lê Bíblia, não ora, não tem como andar. O crente que não tem uma vida de oração não vai muito longe. Deixa eu ver quem a partir de hoje vai na linha e vai lá, entra lá na boca, rapaz. Olhe para a pessoa que está no seu lado e diga: hoje Deus vai te dar pão. Não, está muito fraco, diga forte. Diga: hoje Deus vai te dar pão. Diga: hoje Deus vai te dar pão. Diga para teu irmão, diga para ele que sair, dá uma balançada, para não ficar muito triste, balança. Diga: Deus vai te dar pão. Pão é alimento, pão traz fortificação, pão traz substância. Aí o anjo olhou para Elias e disse: Elias, levanta-te e come, porque muito comprido será o teu caminho. Elias, ele estava pensando em parar. Elias estava pensando em desistir. Elias estava pensando em parar com tudo. Quem sabe tem pastores aqui, quem sabe tem obreiros aqui, quem sabe tem pessoas aqui que estão pensando em parar há um tempo, porque não tem alimento suficiente. Eu estou falando de alimento espiritual. Pessoas aqui que estão pensando em dar um tempo na obra, em dar um tempo na presença de Deus. Hoje eu vim não de Aracaju, porque eu já estou aqui, mas hoje eu vim na direção de Deus para te dizer: pode se levantar e comer bastante Bíblia, porque ainda o que Deus te prometeu não cumpriu. Muito cumprido será o teu caminho. Vai na boca! Eu estou sentindo unção. Eu estou sentindo unção de Deus aqui neste lugar. Ele é batizado no Espírito. Comece a falar em línguas dos céus agora. Comece a falar em línguas do Espírito. Abra a boca para receber. Recebe a autoridade. Levanta-te, come, porque muito cumprido é o teu caminho. Já! Elias ouviu o incentivo de alguém que tinha unção, que tinha sabedoria, que tinha graça de Deus. Não escute voz estranha.
pessoas que têm vozes negativas para dizer que você não vai crescer. Saia da igreja, que ali não dá certo para você. Pessoas que têm a voz demoníaca para colocar tristeza no teu ministério, para dizer que você não vai para frente, que Deus está demorando. Isso aí é voz satânica. Hoje eu vim para te dizer: levanta-te e come, porque vai ser muito cumprido o que Deus tem na terra com você. O que Deus te prometeu é muito extenso. A Bíblia diz em 1 Coríntios, carta de Paulo, no capítulo de número 2, versículo 9: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e os ouvidos não ouviram, nem desceu nem subiu e nem penetrou no coração dos homens, é o que Deus preparou para você. É o que Deus preparou para você. Amados, entenda uma coisa: a Bíblia diz que Nabucodonosor, ele mandou trazer jovens para ser cativos e morar na Babilônia. Aí veio Misael, Ananias e Azarias, e lá tinha um Deus por nome de Marduk e Bel. Eles mudaram o nome deles para uma mitologia. Aí passaram a chamar de Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia diz que Nabucodonosor, ele levantou uma estátua no campo de Dura, na província da Babilônia, de 50 metros de altura, e mandou o arauto sair pregoando, dizendo: olha vós, povos e nações de toda a Babilônia, quando ouvir o som do pífaro, quando ouvir o som da harpa, quando ouvir o som do fole da gaita, todos terão que se prostrar. Mas quem tem pão, quem tem água e quem tem presença de Deus, não se prostra diante de problema. Deixa eu ver quem tem para vir. Então abra a boca para adorar, papai. E eles levantaram, eles ergueram uma estátua e saiu apregando. A Bíblia diz que governadores, pessoas influentes, pessoas que tinham influência na época, todos estavam reunidos e prostrados diante da estátua. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se prostraram diante da estátua. E ali apareceram os homens caldeus e acusaram-nos, levaram más informações até o rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor tinha um anel, que esse anel tinha uma imagem da Babilônia, e todo o edito que ele preditava tinha que ser assinado e carimbado com aquele anel, e não tinha como revogar. A Bíblia diz que quando Nabucodonosor ele ouviu aquele intento, ele mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e ele disse: e por que vocês não se prostraram diante da estátua que eu ergui no meio do campo de Dura, na província da Babilônia? Você não sabe que todo aquele que se prostrar, eles serão lançados na fornalha, eles serão exterminados na fornalha, eles serão jogados, lançados na fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego ouvindo aquilo, a Bíblia diz no livro de Daniel, capítulo de número 3, do versículo 16 a seguir, que um olhou para o outro e chegaram a uma conclusão, e um só respondeu e disse: a ti, ó rei, não necessitamos de te responder sobre este negócio, porque o Deus que nós servimos, ele há de nos livrar das suas mãos, e ele também vai nos livrar da fornalha de fogo ardente. Amado, isso é convicção. Só tem convicção quem tem pão, só tem convicção quem tem anjo, só tem convicção quem tem conduta de água, só tem convicção quem tem zimbro na vida. Eu não conheço um pastor crente, eu não conheço um pregador que não tenha passado pelos momentos difíceis, pelos momentos de zimbro na tua vida. Quem sabe quando eu era mais novo convertido, ainda sou, eu tenho 17 anos como pregador itinerante, viajando por essas estradas, mas a primeira vez que eu olhei para essa mensagem, eu comecei a dizer que Elias era fraco, eu comecei a dizer que Elias era fracote, eu comecei a dizer que Elias era um profetinha, eu comecei a dizer que Elias era covarde. Aí Deus disse: tá bom,
Quando alguns momentos de tribulação espiritual, alguns símbolos que eu precisei parar, pensar, até mesmo dizer: Deus, me arranque dessa terra. Aí eu entendi que Elias, ele não era fraco. Eu entendi que Elias não era um profetinha, porque todo aquele que Deus chama, ele tem que passar pelas experiências da vida. Deus não exalta ninguém na terra. Deus não traz caju para cá sem eu ter bagagem e experiência. Você que está aqui, que tem desejo de pregar, de ser pregador, cantor nacional, onde que Deus te levar, Ele vai te dar símbolo, Ele vai te dar pão, Ele vai te dar água. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado e diga: quando os momentos difíceis da sua vida chegar, não murmure contra Deus, não reclame contra Deus. Pastor, eu sou muito sincero. Eu sou uma pessoa, pastor, muito sincero e verdadeiro. Quando eu vim para cá hoje, eu fiquei um pouquinho atribulado no espírito. Eu fiquei um pouquinho triste, porque eu nunca caminhei tanto na minha vida como eu caminhei hoje. Mas depois que eu te conheci, Deus mudou meu coração. Depois que eu te vi, Deus mudou meu pensamento. Depois que eu te vi, Deus mudou a minha história e o meu pensamento ao teu respeito. Olha para teu irmão e diga: Deus vai te dar experiência na terra. Deixa eu ver quem tem glória a Deus aqui. Deixa eu ver quem tem glória a Deus aqui. Deixa eu ver quem tem glória a Deus aqui. Abra a boca para adorar. Olha essa mão, diga: Deus não levanta ninguém se bagaça, rapaz. Olha para o seu irmão, diga: Deus vai te dar bagagem. Você vai fazer a obra, vai ser pregador, vai ser missionário, mas antes Ele vai te dar experiência. Levanta-te, homem. Quando eu caminhei hoje um pouquinho, eu me lembrei dessa mensagem. E eu encontrei uma irmã que estava vindo nessa direção. Ela disse: vamos caminhar porque ainda está longe. E aí eu lembrei que eu recebi essa profecia: come e bebe, porque muito cumprido será o teu ministério. Olhe para o seu irmão e diga: Deus vai te exaltar, mas primeiro Ele vai te dar experiências. Diga: o que Deus vai fazer na tua vida vai ser muito grande, porque Deus, Ele tem homens e mulheres aqui que estão me ouvindo. Eu não estou preocupado, eu sou acostumado a pregar para multidões, multidões e multidões, mas eu não estou preocupado se aqui só tem 30, 20, 40. Eu entendo hoje, com 17 anos como pregador, que Deus, Ele traz o selecionado para falar com aqueles que Ele quer falar. Então é você que Deus está mandando dizer: muito cumprido será a tua história. Olha para o irmão, diga: cumprida será o teu ministério. O que Deus vai fazer é muito grande. O que Deus vai fazer vai mudar a história de outras vidas. Sabe que Nabucodonosor ele fez? Ele, quando viu aquela resposta, ele autorizou que fossem lançados na fornalha de fogo ardente Sadraque, Mesaque e Abednego. E ele disse para os seus soldados que aquecessem 7 vezes mais o fogo que era acostumado a ter. E a Bíblia, olha como é gostoso servir a Deus. A Bíblia diz que eles foram amarrados e levados até a fornalha. E quando eles se aproximaram da fornalha para ser lançado, o fogo consumiu e matou aqueles que estavam tentando acabar com o ministério daqueles que têm pão, água e anjo. Quando eu prego essa mensagem, tem gente que entende e sai dando glória para explodir tudo. Olhe para o seu irmão, diga: não tenha medo
fornalha. Se tiver anjo e símbolo na tua vida, nada vai parar o teu ministério. Ninguém vai parar a tua chamada. Ninguém vai matar os teus projetos e os teus sonhos. Ninguém vai acabar com aquilo que Deus escreveu. É mentira de pregador que diz que Deus rabiscou a história. Mentira. Quem anda rabiscando é Satanás. A Bíblia diz que lá no céu tem um livro, em Salmo de número 139, que antes que você fosse nascida, todas as coisas estavam escritas. Não era rabiscada, era escrita. Deus escreveu uma história e ninguém vai apagar. Deixa eu ver quem está entendendo essa mensagem. Deixa eu ver quem está entendendo essa mensagem. Então abra a boca, rapaz. Deus escreveu a história. Deus escreveu a história. Deus escreveu a história. Coloque a tua mão direita no ombro do teu irmão e diga: ninguém vai te parar. Muito comprido será o teu caminho. Olhe para seu irmão e diga: muito comprido será o teu caminho. Lançaram, pastor. Eles entraram na fornalha. A Bíblia diz que Nabucodonosor, ele foi dormir e não conseguiu dormir. Ele foi descansar e não conseguiu descansar. Porque Deus, Ele vai inquietar pessoas para abençoar essa casa. Enquanto não trazer os votos que fizeram aqui, não vai ter sossego e paz. Porque Deus já concluiu que Ele protegeu esse lugar. Ele não dormiu. A Bíblia diz que foram usados Sadraque, Mesaque e Abednego. São equivalentes a 3 pessoas. Mas ele tinha a presença de Deus. E quem tem a presença de Deus caminha no Salmo de número 91, porque Salmos não tem capítulos. Salmos é um conjunto de números aonde 40 pessoas escreveram. E existem salmos que são anônimos, de pessoas que nem eu nem você descobriu. E no Salmo de número 91, versículo 11 diz o quê? Aos anjos caminhos. Quem tem pão, cinto e cumbuca de água, não pode faltar a presença do anjo. Olha para teu irmão, diga: onde você chegar tem anjos te guardando. Aonde você colocar a planta dos teus pés, tem anjos te guardando, rapaz. Deus enviou. Eu disse assim: não vou lá. Não precisa eu ir. Eu vou mandar um anjo. Já serve. A Bíblia diz que Deus mandou um anjo. E esse anjo entrou na fornalha, que a gente conhece ele como o 4º homem da fornalha. E o anjo começou a andar, passear. Quem sabe pegou até na mão dos 3 e começou a dançar reteté. Essa palavra é chula, ou reteté, como você quer interpretar. Dá lugar na terra. E eles não foram queimados. Nabucodonosor, ele ficou sem entender. E ele se levantou, foi lá na porta da fornalha. E pessoas disseram: tem pessoas lá a mais. O Senhor autorizou quantos? 3, diga comigo: Pai, Filho, Espírito. Tá fraco? Vamos lá. Pai,
Porque quem tem pão, quem tem vinho, quem tem história, não pode morrer na véspera. Você não é viúvo. Quem disse que a tua história vai terminar? Quem disse que você vai parar por aqui? Tem pessoas aqui que estão numa luta grande. Tem pessoas aqui que estão hoje aqui pela misericórdia. Tem pessoas aqui que estão passando uma provação muito grande financeiramente. Tem pessoas aqui que já chorou muito e aqui está chorando, aqui agora. Tem pessoas aqui que já chegou a dizer: eu não estou entendendo, eu vou largar tudo. Mas lá dentro, o pão está dizendo: come mais um pouquinho, come mais um pouquinho, come mais um pouquinho. Olha para o irmão e diga: não é tempo de parar, não é tempo de estacionar, não é tempo de desistir, não é tempo de parar. O que Deus te prometeu é muito grande. O que Deus vai fazer, você vai ter para alimentar sua casa, sua família, seus parentes. Deus vai mudar a tua história. Se você acredita nisso, levante a mão e abra a boca para glorificar. Jesus, ele disse assim: eu vou subir, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu mandarei um Consolador. Tem Consolador de Deus aqui nessa noite. Tem Consolador de Deus aqui nesse lugar. Tem Consolador de Deus aqui. Tem Consolador de Deus aqui. Se você passa por humilhação, olhe para cá, eu passo também. Se você passa por deserto, olhe para cá, eu passo também. Se você passa por várias alturas e baixos, altos e baixos, eu passo também. Todos nós temos experiência diante de Deus. Cada um Deus vai usar de maneira diferente. Eu estou pregando para homens e mulheres aqui que Deus tem chamado para dirigir igreja, para abrir igreja. Tem gente aqui que vai embora daqui a 3 meses. Deus, ele vai confirmar uma viagem, você vai fazer uma viagem. E se prepare que Deus vai te usar poderosamente. Pessoas lá vão ser impactadas pelo poder de Deus, pela unção do Espírito Santo de Deus. O que Deus vai fazer lá vai ser muito grande, vai ter um pão, um lanche, a comida que nos indo está indo com você. Abra a boca para adorar. Deixa eu ver quem veio para adorar, quem veio para adorar, quem veio. Deixa eu ver quem veio para adorar, quem veio para adorar. Deixa eu ver quem veio para adorar. Eu quero ouvir só barulhos de adorador, só barulhos de crentes pentecostais. Eu quero ouvir barulhos de línguas estranhas. Você que é pastor, você que é missionário, você que é pregador, que está aqui me ouvindo, eu quero ouvir barulho de língua estranha. Abra a boca! Olha que coisa linda a Bíblia diz. Eu gosto de Bíblia, daqui a pouco a gente adora. Olha que coisa linda, pastor. Jacó é considerado o segundo patriarca da linhagem de Israel. E Jacó, ele teve 12 filhos. E um desses 12 se chamava José. José era muito obediente a Jacó. Jacó fez uma túnica de 12 cores. Quando eu voltar aqui, eu quero pregar sobre as 12 cores da túnica de José. E ele fez uma túnica na medida para José, não dava em ninguém, era de José. Ele fez uma túnica que só cabia em José. A Bíblia diz que por ele ser obediente e ser muito amado, os irmãos de José o odiavam. E um dia eles estão no campo, eu vou encerrar já. Eles estão no campo, apanhando feixes. Deus
apresentar José, falar com José o que José seria mais adiante. Deus resolveu mostrar para José 11 feixes se curvando diante de um. E depois, eu estou pulando, claro, depois ele falou, depois de novo. E Deus mostrou sol, lua, estrelas se inclinando perante José. O sol e a lua simbolizavam na época o pai de José e a mãe de José, e as estrelas seus irmãos. E José se sentou com seu pai e disse: pai, eu tive uma revelação, uma visão. E o pai de José era sonhador, Jacó, você conhece, não conhece? E quando ele saiu da casa do seu pai para a terra de Labão, ele dormiu no caminho, colocou sua cabeça em uma pedra e sonhou. Teve sonhos. Então Jacó, ele era conhecedor de sonhos. E quando José contou para Jacó o sonho e a revelação, Jacó guardou riu. E os irmãos de José ficou furioso. A Bíblia diz que um dia José vestiu a túnica, alegre como todo sonhador, como todo jovem, como todo crente alegre que recebe uma promessa. E José saiu com alimentos e comidas para ir em direção aos seus irmãos para o alimentar. E quando ele chegou nas terras de Padã-Arã, aí ele não viu os irmãos dele. Tinha um velho que era agricultor, que estava com 2 ovelhas. José chegou para aquele velho e disse: eu estou procurando meus irmãos. Aí aquele velho disse que eles foram para Dotã. José alegre, com alimento na mão, vestido de uma túnica bonita, se destacando, bem alegre para ir servir a seus irmãos. A Bíblia diz que os irmãos de José olharam para José de longe. E a Bíblia diz em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo de número 37, versículo 19, está escrito assim: e uns olharam para os outros e disseram: eis que lá vem o sonhador. Matemo-nos e lancemo-nos em uma cova, e veremos o que será dos seus sonhos. E José, espírito excelente, espírito transparente, espírito sincero, levando alimento. Deus não revela tudo. Tem coisas que eu e você temos que passar para ter base, experiências ministeriais. Deus ele poderia ter mostrado a José: não vá, olha ali o laço. Já Jó, não Jacó, Jó era diferente. Ele via e se desviava. Mas José tinha 17 anos, não tinha muitas experiências. A Bíblia diz que o perfeito louvor, Salmo de número 127, vem da boca das crianças. José era um jovem de 17 anos, não tinha malícia. Não era como alguns obreiros que abraça e por trás fica detonando, acabando com a nossa mão. Não é como alguns incapôs. Incapô significa voz e a glória de Deus, que fica nos abraçando, toma santa ceia, e que por trás fica descendo a ripa no nosso ministério. José, ele era inexperiente, ele não tinha malícia, ele era puro. E quando ele chegou perto dos irmãos, os irmãos, a Bíblia diz que Simeão, que era o mais truculento, ele avançou José, arrancou a túnica, bateu José. E eles disseram: vamos matar. Mas quem tem promessa de Deus, quem tem anjo, quem tem zimbro, cumbuca e pão, não morre antes de se ver para todas as vidas. Quando eles pegaram naquela túnica, olharam, e quem sabe eles disseram: é minha! Tome posse! Olha para seu irmão e diga: o que é seu, é seu. Fale forte, que aqui é a palavra poderosa. Diga: o que é seu, é seu. Mas, olha para ela agora e diga: mas tem coisas que é seu, que vai passar um tempo na mão do seu adversário. Eu já vi pregador dizer: o que é seu, ninguém toma. Toma.
mas você serve a um Deus que traz de volta. Que disse: não vamos matar ele, não. Rubem disse: não vamos matar, vamos lançar naquela cisterna e deixa ele lá. Está chorando porque está na cisterna? Então tu não estás preparada para assumir o que Deus te deu. Está chorando porque está sozinha no deserto? Então tu não estás preparada para administrar o que Deus tem para você. Antes de José ser que coisa linda, recebeu minha honra, recebeu poder, autoridade. Ele teve os desertos da vida para enfrentar. Ele teve as humilhações e as penitências da vida para enfrentar. Ele teve que passar primeiro pelo vale da sombra da morte. Sabe por que o salmo de número 23, para eu esquecer, é um salmo pobre? Pobre no sentido singular. Foi considerado os salmos mais lidos do mundo. Os salmos que muitas pessoas colocam no carro: Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sabe por que o salmo é um salmo pobre de palavras? Porque Davi tinha quantos anos? Davi tinha, vamos lá, Davi tinha 14 anos. Davi tinha 14 anos quando ele falou aquelas palavras. São palavras de pessoas sem experiência. São palavras de pessoas negativas. É tanto que ele disse: se eu passar pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande. Mas se você observar os salmos 80, 46, os salmos anteriores 125, veja a diferença de palavras. Veja a diferença, conote a diferença de transmissão. Os salmos posteriores, não anteriores, posteriores, são salmos de homens maduros, de homem analisado, que agora já estava dizendo: eu fui moço, hoje estou velho, contudo nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É um salmo de alguém que estava experiente, que diz: Senhor, se for possível, não retires de mim o teu Espírito Santo. Olhe para teu irmão, diga: Deus vai te dar amadurecimento na terra. Olha só que homem poderoso em palavras. Olha para cá: aquietai-vos e sai. Quem é Deus? Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros de fogo. Homem maduro. Sabe por que eu estou pregando isso aqui? Eu vim para pregar hoje aqui sobre as dracmas perdidas. Mas quando eu entrei aqui, que eu comecei a caminhar, que eu reclamei, Deus disse: tu ainda está maduro. Deus disse: tu ainda está inexperiente. Você precisa amadurecer mais.
Eu fiquei alegre, o pastor Fabrício, esse que está aí filmando, ele partiu, e até eu brinquei com a esposa dele, e eu disse, ele está com vontade de adorar, ele partiu, não é? É porque quando a gente tem pão, a gente tem anjo, a gente tem boca, a gente tem símbolo, a gente não mede distância para fazer o reino de Deus, seja na favela. Eu passei um ano no Rio de Janeiro pregando em convenções, grandes eventos, congressos em favelas, em cadeiras. Olha para teu irmão, diga: Deus vai te dar experiência na terra. Deixa eu ver quem tem experiências com Deus aqui. Deus não levanta criança, não levanta pessoas imaturas. Deus não vai te dar uma igreja se você saber administrar. No primeiro vento você vai reclamar. Levante a mão para a boca. Deus sabe da experiência. Quem sabe José, quando estava na cisterna, ele começou a dizer: mas que sonho foi esse que eu tive? Os irmãos de José pegaram uma túnica, banharam no sangue, mataram um carneiro, uma ovelha, um bode, e levaram para Jacó e disseram: seu filho morreu. Quem tem anjo, quem tem cumbuca, quem tem zimbro e quem tem pão, vai passar por esse momento de algumas pessoas dizer: ali já era. Alguém vai dizer que você já era, que você já foi, que ninguém vai te convidar mais, morreu, Deus te esqueceu. Fica tranquilo lá, e tranquilo, porque é esse momento que Deus está te preparando para te entregar novas coisas. Deserto é lugar de preparação e de aprendizado diante de Deus. A gente poderia ficar aqui citando vários exemplos de Moisés, Gideão, Débora, Salomão, Davi, Josué, deserto, Jesus. Deixa eu resumir. Jacó chorou, Jacó se entristeceu, mas Deus, ele não dorme. A Bíblia diz que tinha uma caravana de israelita, e os irmãos de José tiveram uma ideia brilhante. Pastor, o que é isso? Vou repetir: brilhante. Porque eles pegaram José e venderam. Estão te vendendo, não? Estão falando mal de você? Estão te detonando? Olha para cá, é coisa boa que está vindo por aí, é coisa boa. É coisa boa que está vindo por aí. Se estão te vendendo, estão te caluniando, te detonando, é coisa boa que está vindo de Deus por aí. É coisa boa, é coisa boa. Eu me arrepiei todo aqui agora. Eu me arrepiei todo aqui agora. Se estão te detonando, se estão te caluniando, acabando com você, é coisa boa que está vindo de Deus aí. Abre a boca para adorar. Escuta que coisa linda. Eles venderam José por 25 ciclos de prata. Venderam José. Amarraram José de corrente e levaram para o Egito. Chegou no Egito, José foi ser prisioneiro. José passou um tempo na prisão. Um dia Potifar desceu para comprar um prisioneiro. Quando Potifar desceu e olhou, José estava lá, cabeludo, magro, os olhos secos, passando fome. O cidadão tinha promessa de ser governador. Quem sabe tem gente aqui que só tem um quilinho de arroz dentro de casa, mas não sabe que está um saco guardado para ele amanhã. O homem está chorando, pastor. O homem recebeu a promessa de ser governador do Egito, mas estava seco, cabeludo, na prisão, desnutrido, passando fome. Quem sabe ele disse: eu não acredito que Deus vai me abandonar, eu vou continuar confiando na promessa que ele me fez. Pode até ter um quilinho, pode até ter meio quilo, mas eu vou continuar esperando naquilo que Deus me prometeu. Deixa eu ver quem tem sonhos e promessas aqui. Abre a boca, rapaz!
furicões, tomado banho. José foi chegando recente. Quando ele olhou para José, disse: esse é diferente. Quem é esse aí? Ah, esse aí é um hebreu. Chegou agora esse dia, é novo. Me traz ele aqui. Quando ele olhou para José, Deus fez um casamento. Eu não estou entendendo, pastor. Você vai entender. Deus vai colocar pessoas que vão te olhar e vai te amar da forma que tu és. Não pelo que você pode oferecer, não pelo que você pode dar amanhã. Deus vai colocar pessoas no seu caminho que vai ver você torta, gorda, magra, alta, baixa, e vai dizer: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Me dou com você, rapaz. Pode falar isso, olha. Você vai trabalhar na minha casa. Você vai ser secretário doméstico. Peraí, governador é para governar. Deus já começou a mostrar José em pontos pequenos. Por quê? Ele foi para a casa de Potifar governar, lavar prato, forrar a cama, varrer, tomar conta. E Potifar disse: quando eu estiver ausente, é você que tem que morar aqui. Olha para sua irmã e diga: talvez você não está entendendo o que você está vivendo hoje, mas é o que Deus está te ensinando para te entregar a vitória completa amanhã. Escute aqui o que eu vou dizer, pastor. Um dia eu conheci uma pessoa que era formado intelectual e recebeu um emprego simples. E essa pessoa disse: eu não quero, não vou, porque eu sou capaz, eu sou bom, eu faço.